Olá pessoal, já cheguei, que bom que vocês estão aqui. Continuando a série de vídeos do mês de outubro com o tema Halloween, hoje eu trouxe o personagem Chuck, do filme Brinquedo Assassino, lançado a primeira vez aqui no Brasil em 1989. O Chuck nada mais é que um boneco amaldiçoado por um serial killer e muito macabro. Então se vocês quiserem acompanhar como é que foi essa transformação, só continuar assistindo. Eu comecei aplicando um primer da Contém 1 grama, principalmente na zona T do rosto, e depois eu vim com a minha base normal mesmo da Vult, e passei pelo rosto todo, e inclusive descendo pelo pescoço também. Apliquei um corretivo na região das olheiras e da pálpebra para uniformizar essa área do rosto. A pele do Chuck é a pele normal, né? Não precisa fazer muito branco. Depois eu selei com o meu pó normal mesmo da Vult, da minha cor. Pode ser pó translúcido ou talco também. Em seguida eu apliquei um iluminador, que nada mais é que um blush da Contém 1 grama também. E eu fui iluminando a parte das bochechas, no queixo, no comecinho dos lábios e no nariz. Depois eu fiz umas sardas, né, que o Chuck tem algumas sardas. E esfumei um pouco com a esponjinha para não ficar muito marcado. Em seguida eu contornei a bochecha com uma sombra marrom opaca para dar uma profundidade maior e ficar mais parecido com o rosto do Chuck, que ele tem essa parte mais funda. E aprofundei também na testa para ressaltar essa parte também. E contornei essa parte do nariz vindo a partir da sobrancelha, marcando bem essa parte. Depois eu reforcei mais com esse pincel mais fininho de esfumar, com a mesma sombra. E reforcei um pouco a sobrancelha com um lápis marrom. Esfumei um pouco com o dedo para não ficar tão marcado, né? E depois, para dar um contraste, eu passei que é um lápis labial, amarronzado também. Depois eu continuei fazendo as profundidades, fazendo nas têmporas e no queixo. Depois eu fiz essa marca de expressão do Chuck para dar um olhar mais sisudo, né? E uni essa linha com a parte da sobrancelha um pouco com aquele lápis labial. Reforcei mais um pouco as bochechas e vim aplicando um blush rosado, que o Chuck tem as bochechas rosadas, né, de boneco. Passei bastante para ressaltar bem. Depois eu contornei mais o nariz com a sombra marrom opaca também e esfumei um pouco com os dedos. Depois, na pálpebra fixa e imóvel, eu apliquei a mesma sombra marrom com o pincel de esfumar. Fui passando, não precisa ficar muito certinho, né? É só para dar profundidade. Apliquei embaixo também com o pincel mais fininho. Depois eu fui esfumando com o mesmo pincel. Reforcei mais em cima para marcar mais o côncavo e deixar mais profundo. E agora eu vim fazendo as rachaduras, né, os quebrados do rosto do Chuck. Eu usei um lápis labial vermelho para fazer as marcações desses cortes, esses quebrados, né? Você pode fazer também com um lápis bege essas marcações. Eu acabei fazendo direto com esse lápis labial vermelho. Essa seria a versão do Chuck já quando ele tá amaldiçoado, né?
Pode fazer uma versão do Chuck mais fofinha, de quando ele tá recém-chegado em casa da loja. Aí você não precisaria desses quebrados. Depois eu passei em cima dessa marcação uma tinta vermelha de maquiagem artística. Fui só cobrindo mesmo toda essa marcação que eu fiz com o lápis labial. Se você não tiver lápis labial, também pode ser um batom vermelho. Para preencher também, para cobrir tudo isso, também pode ser um batom vermelho. Preenchi toda essa parte dos olhos, né? Que ele tem essa parte toda quebrada. E depois eu vim escurecendo com uma sombra preta essas linhas para dar uma ideia de quebrado profundo, né? E preenchi também nos olhos, nesse olho quebrado, né? E fui esfumando depois com o pincel de esfumar. Agora eu venho criando uma profundidade, uns pontos de luz, com a sombra marrom opaca também, passando rente a esses quebrados, né? Um pouco afastado, mas dá para dar uma ideia de profundidade. E de luz, como se fosse um ponto de luz, fazendo contraste de luz e sombra. Depois eu vou fazendo esses risquinhos, né, que são os costurados, né, dos quebradinhos, em alguns pontos. Eu usei o delineador preto, né? Depois eu fiz mais um rasgo aí. Da mesma forma que eu fiz os outros, escurecendo com a sombra depois. E fiz 3 pontos de luz com uma sombra 3D cinza. Reforcei mais um pouco o profundo com uma sombra marrom mais quente. E para os lábios eu passei o meu lápis mate, nude. Fui passando, espalhando bem. E depois eu passei esse batom um pouco mais... Um nude um pouco mais rosado. E fui espalhando ele com os dedos. E ficou assim o resultado da make, né, do Chuck, o boneco amaldiçoado. Para os cabelos eu prendi um pouco com essas minhas presilhas de mãozinha, para não deixar muito solto o cabelo. Depois eu passei o fixador para deixar tudo no lugar. E ficou assim. Então é isso, e já sabem, se vocês gostam de inspirações, reflexões e emoções, é só se inscrever nesse canal que toda semana você vai encontrar aqui um vídeo sobre isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!